hora do quadro Capital Sustentável, com o nosso notável especialista em sustentabilidade, Carlo Pereira, que já está conectado com a gente nessa noite. Tudo bem, Carlo? Bem-vindo e feliz ano novo. Obrigado para você também, para toda a sua família e todos os telespectadores aqui hoje. Ótimo ano para todo mundo. Bora lá então falar, de 2026, de perspectivas. Sei que você separou vários tópicos importantes para a gente analisar a geopolítica, ambiente de negócios em 2026, com destaque para a relevância que ganharam os recursos naturais, principalmente as tão faladas terras raras, Carlos? É isso aí, Nath. Assim, o que eu acho que é importante da gente ver, Esse ano ele vai estar muito marcado por uma questão mais física, menos ideológica em alguns pontos, E aí, do outro, claro, a ideologia ganha bastante contorno, Então, eu separei aqui para a gente pensar, Nath, para o ano de 2026, tem algumas coisas que já estão acontecendo e que vão se acelerar, Então, o que a gente vê? Eu separaria aqui em 4 tópicos, tá? Só para a gente conseguir conversar, Então, uma que é um rearranjo geopolítico, E por rearranjo geopolítico, eu não estou falando aqui uma desglobalização, como falam. Eu não gosto muito desse termo. Eu gosto de pensar em rearranjo geopolítico, porque eu não entendo que a gente vá perder uma interdependência entre nações, entre blocos econômicos, Eu entendo aqui que a gente tem, na verdade, todo um rearranjo, Então, países preferindo colocar suas cadeias de suprimento perto dos seus países, então Estados Unidos saindo da China, buscando o México, por exemplo, e outros países, o que a gente chama de nearshoring, mas não só isso também, falando também em friendshoring, Ou seja, colocando em países que têm ali um alinhamento político, ideológico mais próximo, O outro ponto é a questão da inteligência artificial. Então, isso aí também é inegável que a gente vai para um outro patamar e várias coisas que estão atreladas a isso que a gente discute um pouco mais daqui a pouco. O outro ponto aqui é demográfico, Então, a gente nunca pode esquecer também, Nath, a gente está falando que agora em dezembro a gente chegou a aproximadamente 8,3 bilhões de pessoas, Sendo que 15%, aproximadamente, ou seja, os outros 7 bilhões de pessoas ali vivem numa situação que é em países em desenvolvimento ou até mesmo em países que são chamados de Least Development Countries, o que a gente chama de países pobres aqui, de fato. Então, claro, as pessoas querem ascender ao que os países desenvolvidos têm, isso é natural. Então, isso a gente tem várias pressões decorrentes disso. E o último ponto que eu traria aqui, a gente poderia falar em 10 coisas, tá? Eu selecionei 4 aqui para a gente brincar, E o outro aqui que é, então, a crise climática, tá? Então, essas são forças principais que elas são interdependentes, Uma está atrelada à outra, elas se influenciam e carregam tudo que está por trás, tá? Então, nisso, a gente pensa em toda a cadeia de suprimentos necessários para isso, tá? Então, quando eu falei aqui, só para a gente ter como exemplo, vamos pegar energia. Falei aqui inicialmente, então, num rearranjo aqui geopolítico. Então, quando a gente fala em energia, a gente vê Estados Unidos pensando, o governo central, o governo federal, falando em retomar aqui uma maior produção de fontes fósseis, E a gente sabe, por exemplo, o IRA, a gente lembra do Inflation Reduction Act, que o governo Biden fez para estimular o contrário, Estimular as renováveis, que o governo Trump falou que ia desconstruir, mas não tinha como desconstruir, Mais de 85% desse dinheiro já está aportado e o mais interessante ainda é que a maior parte desse recurso, desses incentivos todos, aportados, então, ali em regiões republicanas, Do outro lado, a gente tem a China, Que é essa força com relação à energia renovável, Então, a China coloca em meses de energia solar o que os Estados Unidos, por exemplo, coloca em anos, Então, esse é outro ponto da energia,
Quando a gente vai para o outro ponto de inteligência artificial, a gente vê então toda essa movimentação da construção dos data centers, né? Então, o cérebro para isso tudo funcionar, que demanda muito o quê? Energia, né? Então, a gente tem uma demanda crescente por energia. A gente vê empresas de tecnologia, por exemplo, que tinham estabelecido metas de pico, né? Ou seja, de limite ali, ou até neutralidade de carbono, e que recuaram dessas metas com o advento da inteligência artificial, porque vão precisar de mais e mais data centers, né? Outro ponto que eu comentei ali com relação à população, né? E de novo vou me limitar aqui à energia só para a gente testar esse racional que eu coloquei. A gente tem então, Nath, imagina que eu falei desse bilhão e pouco de pessoas que vivem em países desenvolvidos, consomem aí de energia, não só eletricidade, mas pensando em energia total, consomem aí por volta de 55 mil quilowatt-hora de energia equivalente, né? Apesar de ser uma medida mais focada em energia elétrica, mas na verdade é uma conta que traz todo o consumo energético. Enquanto as pessoas que vivem em países ali, no que eu falei, os países mais pobres, consomem 1.000, né? Então 55 mil contra 1.000. O Brasil, por exemplo, a gente está falando de 10, 15, quando a gente inclui todas as formas de energia, né? Então, ou seja, energia aqui também muito necessária. E quando vamos, então, para outro tema, que é a crise climática, a gente sabe que o problema está onde? 80% das emissões de gás de efeito estufa, elas são provenientes do quê? Da geração de energia, né? Então, a gente tem que trabalhar em mitigação de gases de efeito estufa, ou seja, nas emissões a gente tem que trabalhar a energia. A gente tem que trabalhar o outro lado, que é a adaptação. Então, veja, Nath, que assim, o que vai orientar muito o mundo em 2026 são essas questões todas, tá? Então, você tem briga, claro, para o que você comentou, terras raras, mineração como um todo, tá? Então, minerais críticos, ou minerais de transição energética, como a gente queira categorizar, mas um grupo de minerais aqui bastante significativos que vão ser necessários para todos esses movimentos, tá? Então, você tem uma disputa já muito clara por esses minerais, e não só por recursos naturais como um todo, a água também, ela atua aqui um papel bastante importante, né? Então, esses são os grandes movimentos, entendo eu, para 2026. É claro que a gente poderia categorizá-los de maneiras distintas, fazer outros arranjos, né? Mas acho que dessa maneira a gente consegue entender como que as cadeias se movimentam e por que elas se movimentam. Carlo Pereira, muito obrigada por esse panorama bem amplo, né? Bem interessante e completo que você trouxe para a gente nesse 1º de janeiro de 2026. Nos falaremos muito ao longo desse ano, então até as próximas oportunidades. Obrigado, Nath. Tchau, tchau.